Este é o nosso terceiro capítulo sobre o resumo cronológico dos 4 evangelhos, e hoje falaremos sobre o nascimento de Jesus e seus primeiros anos de vida. Então, o que a gente vai ver hoje? Bom, vamos começar com a promessa feita a José, passar pelo nascimento lá em Belém e depois pelas profecias que aconteceram logo em seguida. Daí, a gente fala dos visitantes, das ameaças que surgiram e, por fim, a gente termina com o retorno da família e o crescimento de Jesus, um panorama completo desses primeiros anos. Para começar, a nossa história não parte exatamente do nascimento. Na verdade, ela começa um pouco antes, com uma baita crise de fé e de lei que José, seu pai terreno, teve que enfrentar. Pensem na situação do José. Ele descobre que Maria, sua noiva, está grávida, e ele sabe que o filho não é dele. Como um homem justo, ele não queria expô-la à vergonha pública, então planejou terminar o noivado discretamente. Era uma situação complicadíssima que parecia não ter saída. Mas é aí que uma mensagem divina, num sonho, muda tudo. E essa mensagem do anjo foi bem direta, né? Basicamente, tranquilizou José e já revelou a origem divina da criança e a sua missão, que era salvar o seu povo. Foi uma revelação que, sem dúvida, mudou completamente o rumo das coisas para ele. Certo. Com José e Maria agora unidos nesse propósito, vamos para o momento do nascimento. E o curioso é que todo o cenário foi montado por uma decisão que veio lá do Império Romano. Olha que interessante a sequência de eventos. Primeiro, um decreto do imperador César Augusto obriga todo mundo a se registrar no censo. Por causa disso, José e Maria precisam viajar de Nazaré até Belém. E é lá, em Belém, que Jesus nasce. Mas, como não tinha lugar para eles na hospedaria, ele acaba sendo colocado numa manjedoura. Um ato político foi o gatilho para que a profecia sobre o local do nascimento se cumprisse. Incrível, né? E o primeiro anúncio desse evento que mudaria a história não foi feito para reis ou para elite, não! Um anjo apareceu no meio da noite para uns pastores de ovelhas que estavam ali, no campo, com uma mensagem de grande alegria para todo o povo. E logo depois, de repente, uma multidão de anjos se junta a esse primeiro anjo, todos louvando a Deus. É uma cena que mostra a dimensão cósmica do que estava acontecendo, uma verdadeira ponte entre o céu e a terra sendo criada ali. Beleza, depois do nascimento, a história continua com José e Maria seguindo à risca as tradições religiosas da época. E é essa obediência que vai levar a uns encontros bem marcantes lá no Templo de Jerusalém. Então, o que eles fazem? Primeiro, no 8º dia, o menino é circuncidado e recebe oficialmente o nome de Jesus. Depois, a família vai até Jerusalém para apresentar o bebê no templo. E para finalizar, eles oferecem um sacrifício bem humilde que era o permitido para os mais pobres. Isso mostra a devoção e a simplicidade deles. E é lá no templo que acontecem esses encontros que eu falei. Primeiro com Simeão, um homem justo que esperava pelo Messias. Ele proclama o menino como uma luz, mas também avisa Maria sobre uma futura dor. Logo depois, aparece Ana, uma profetisa já idosa, que também reconhece a criança e começa a falar dele para todo mundo. 2 confirmações divinas, uma atrás da outra. Bom, a notícia desse nascimento especial não ficou só em Jerusalém, não. Ela começou a se espalhar, atraindo 2 tipos bem diferentes de atenção. A de sábios que vieram de muito longe e a de um rei local bem paranoico. Chegam então os famosos magos do Oriente, guiados por uma estrela. Eles trazem presentes muito simbólicos, né? Ouro, um presente digno de um rei, incenso usado na adoração divina, e mirra, uma resina que era usada em sepultamentos, quase que um prenúncio do seu futuro. Cada presente era uma declaração. E aqui o contraste é gritante. A intenção dos magos era pura. Vimos a estrela dele e viemos para adorá-lo. Já o rei Herodes, pura falsidade. Ele diz, quando o encontrarem me avisem, para eu poder ir adorá-lo também. Mas a gente sabe que a intenção dele era outra, totalmente destrutiva. E mais uma vez, os sonhos entram em cena como avisos divinos. Os magos são avisados para não voltarem para Herodes e pegam outro caminho. E logo depois, um anjo aparece para José e diz para ele fugir para o Egito porque Herodes queria matar o menino. A proteção divina agindo de novo. Quando Herodes percebeu que foi enganado pelos magos, ele ficou furioso. E a reação dele foi brutal. Ele mandou matar todos os meninos de até 2 anos de idade em Belém. Uma tragédia horrível, que cumpriu uma profecia sombria de Jeremias. Agora, vamos para a última parte da nossa jornada de hoje. A família retorna do exílio no Egito e a gente vai ter um primeiro vislumbre da natureza extraordinária de Jesus, ainda na sua infância. Depois da morte de Herodes,
Um anjo avisa José que já é seguro voltar. Mas como o filho de Herodes estava no poder, José fica com medo e, guiado por Deus, decide ir para a Galileia. Eles se estabelecem numa cidadezinha chamada Nazaré. E essa decisão foi tão importante que cumpriu outra profecia. Ele será chamado Nazareno. Anos se passam e chegamos a um momento chave. Jesus agora tem 12 anos. Nessa idade, para os judeus, um menino já estava na transição para a vida adulta, e é com essa idade que a família sobe para Jerusalém, para a festa da Páscoa. A festa acaba, a caravana volta para casa, mas tem um problema. Jesus não está com eles. Imagina o desespero de Maria e José. Eles o procuram por 3 dias, até que o encontram no templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos ficavam impressionados com a inteligência dele. Quando seus pais finalmente o encontram, ele responde com uma pergunta, que são as suas primeiras palavras registradas. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Essa resposta já mostra uma consciência da sua identidade que nem seus pais conseguiam entender direito ainda. Depois desse episódio, ele volta para Nazaré com seus pais e era obediente a eles. E o que se segue é um período de crescimento em silêncio. O texto diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, se preparando para o que viria pela frente. E a gente termina com essa reflexão. Como que a obediência, os perigos que ele enfrentou desde bebê e essa sabedoria tão precoce, como tudo isso junto moldou os primeiros anos daquele que viria a ser o Messias. E se você gostou deste resumo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e se quiser é só clicar no card que está aparecendo aí na tela para ver a playlist completa com os outros capítulos.